identificar isso aqui, ó, para cada função abaixo, f de x, e para cada a, calcule quando existir, é claro, o limite da função, aqui, ó, é com x tendendo a pelo lado positivo, o limite da função com x tendendo a pelo lado esquerdo, aqui pelo lado direito, aqui pelo lado esquerdo, e se existe o limite da função no ponto, ou seja, o limite da função quando o x tende a... Isso aqui, como a gente sabe? Isso aqui, ó, é o limite global. Como a gente sabe que ele existe? Quando existem as duas funções e elas são iguais, tá bom? Como que seria o limite dessa função aqui, ó? Como que seria o limite dessa função aqui? X quadrado com com x tendendo a que é o 2. Seria o seguinte, eu quero saber o limite da função x ao cubo quando x tende a 2, qual que é esse limite? Se ele existe, ou seja, isso aqui é o limite global. Limite global. Para descobrir se tem limite global, eu preciso descobrir os laterais. Quem que é o lateral? O lateral é o seguinte, ó, limite de x ao cubo com x tendendo a 2 pelo lado negativo. Isso é o que a gente chama de limite lateral pela esquerda. Vamos pedir aqui o limite lateral pela direita. Na verdade, assim, o que é limite? É a gente ver para onde que está indo isso. Então, tanto faz você ver pela direita primeiro, como pela esquerda. Ó, são duas coisas. Então, eu quero saber qual que é esse limite, qual que é esse aqui. Na verdade, é isso que ele está perguntando. Entendeu? Agora, como que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode ir colocando, substituindo valores aqui no x, bem próximos de 2. Esse aqui, ó, é aquele Excelzinho que eu falei que eu deixei lá. Na verdade, eu fiz aqui só para facilitar a nossa vida. Então, é assim, ó, a gente descobriu o limite dessa função f de x quando a função, né, quando o x, né, aliás, com x, né, com aqui, ó, com x tendendo a ou tendendo a 2. Só isso aqui tá bom. Quer fazer... Você falou, ele tá pedindo pela direita primeiro? Tudo bem, vamos fazer aqui, ó. O que eu quero? Eu quero um valor bem próximo de 2. Né? Aqui ele tá fazendo a conta direto, tá? Eu vou colocar, então, 2.1, tudo bem? 2,1. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, quem é o x? Se o x é 2,1, pela direita tem que ser maior que 2, tá? Então, olha aqui, ó. 2,1 é maior que 2, não é? Então, 2,1 elevado ao cubo é 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1. A hora que eu coloco, vai dar o quê? 9,261. Tudo bem? Tudo bem? Vocês viram o que ele fez? 2,1, né? Elevado ao cubo. 9,261. Ele falou, professor, mas 2,1, se você pensar em termos de metro, seria 2 metros e 10 centímetros, certo? 2 metros e 10 centímetros é maior que 2 metros, né? Você vai falar para assim, ô professor, mas, pô, 10 centímetros só, professor, pô, você tá muquirana, né? Vai falar isso para aqueles caras lá do salto à distância, a diferença de 10 centímetros. Ah, você fala para ele, não é nada isso, né? Vai falar para os caras lá, se apanha os carinhas, né? Não é? Então vamos diminuir um pouco isso, tá? Vamos diminuir um pouco esse x. Para ir, lembra que limite é um conceito do valor que a função vai adquirindo à medida que o x vai se aproximando de um ponto qualquer. Então, o caso aqui é o 2. Se a gente diminuir um pouco, vamos colocar 2,001, tá vendo? Se fosse em metros, seria
2 metros e 1 centímetro. Opa, mudou bastante aqui, hein? Tá? Ele pegou esse valor aqui, ó. Ele pegou esse valor aqui e... Vamos colocar aqui, né? Deixa eu ver. Ele pegou esse valor, elevou ao cubo. Elevou ao cubo e deu 8,120601. Vamos olhar para diminuir isso, dá? Por exemplo, vamos colocar 2,001. Aí ele vai pegar esse valor e elevar ao cubo. O que que dá? Dá 8,012006, tá? Dá para diminuir isso? Dá, vamos diminuir mais. 0,001. Vocês estão vendo o que está acontecendo? À medida que eu vou me aproximando, veja que eu estou ficando muito pertinho do 2. O 2 está aqui, eu estou chegando bem pertinho dele. Aí vem a pergunta, né? Mas até quando eu posso me aproximar do 2 para fazer isso? Até a hora que você quiser. Porque como é a questão numérica e número inteiro, isso não tem limite. Não tem assim, limite, vamos mudar o termo. Isso não tem um teto, não tem assim, ó, pode fazer até aqui. Não, não existe isso. Você pode se aproximando do 2 aqui, ó, 2,0001. Tá vendo? À medida que eu vou querendo mais casas decimais, eu vou me aproximando do 2, eu vou ficando bem pertinho dele, quase que microscopicamente ali, né? Só que não é 2. Não é 2. É pouquinha coisa maior que 2. Por isso que é a direita, porque ele vem vindo e vem se aproximando do 2 até ele chegar bem próximo e ele nem toca no 2, mas ele vai se aproximando, se aproximando. Até quando? Até a hora que você conseguir. Até a hora que o computador não falar para, seu tonto, entendeu? A hora que falar para, já não conseguiu ver para onde vai dar isso aí. Tá vendo que nem até casa decimal aqui, ele cortou, deixa eu aumentar a casinha decimal. Aqui. Tá vendo? Então agora, vou perguntar para vocês aqui. À medida que o 2, à medida que o x vai se aproximando do 2 pela direita, o valor da função vai se aproximando de que número? Fala para mim. Número 8. Vai se aproximando do 8. Então, o limite à direita dessa função, quando à medida que x tende a 2 pela direita, é 8. À medida que o x se aproxima do 2 vindo pelo lado direito, porque aqui ó, não é positivo e negativo não, tá, gente? Aqui é pela direita e aqui é pela esquerda. É só uma simbologia, tá? Não é positivo e negativo não. Então, assim, ó, à medida que o x tende ao 2, mas por valores maiores, né, a função ela tende a 8. Então, existe limite lateral à direita e ele vale 8. É isso aqui, então, que é o limite lateral pela direita dessa função. Ah, mas em qualquer ponto? Não. Quando x tende a 8, ou quando x se aproxima de 2, aliás, quando x tende a 2, ou quando x se aproxima de 2. Tá joia? E daí você fala, né, tá, vamos continuar a nossa brincadeira aqui. E se foi pela esquerda? E pela esquerda. O que é pela esquerda? É vindo de valores menores, tá? E se aproximando do 2, sem chegar a ser o 2. Sem chegar. Mas muito pertinho. Mas quanto pertinho? Quanto você conseguir chegar perto dele, tá bom? Então vamos começar lá pelo 1,9. 1,9 é menor que 2. Opa, 1,9 ao cubo, vai dar 6,859. Ou 6,859. Tá bom. Ah, não, mas tá meio longe ainda, né? Se 2 fosse 2 metros, 1,9 seria 1,90 m. Não, vamos aproximar mais. Aproximar mais seria 1,99. Né? Agora tá bem perto mesmo. Espera aí. 1,99 ao cubo é 1,99 vezes 1,99 vezes 1,99. Deu 7,88059. Ah, mas dá para aproximar mais? Dá 1,999. Você vai falar para mim, nossa, professor, mas está quase pertinho. Sim, em valores físicos, sim, mas em valores matemáticos, não. Porque aqui você tem uma infinidade de valores que você pode colocar ali.
né? Porque lembra, os números são infinitos. Então, se eu coloco 1,99, ele vai fazer 1,99 ao cubo, o resultado disso é 7,988, né? 7,988. Oh, mas, professor, mas agora parece que ainda está meio diferente. 7, 6, tal, 7,88, 7,988. Vamos aproximar mais? Sim, vamos chegar mais perto do 2, sem ser 2. Vou colocar aqui, ó, 1,900,9999. Ele deu 7,9988, né? Veja que não é 2. Dá para aproximar mais? Dá. 99999. Deu certo aqui? Aqui era 4 noves, aqui é 5 noves. 7,99988, né? Aí vem a pergunta, até quando você pode fazer isso? Até o momento em que você... aqui, já mudou aqui. Vamos tentar aumentar a casa decimal. Pronto, aumentou aqui. Tá vendo aqui, ó? Aumentei o 1,999, tá vendo? Está bem próximo de 2, mas não é o 2. Por isso que é tendendo a 2 pela esquerda. Então ele está vindo, está se aproximando do 2, mas não chega no 2. Isso daí é limite. Então, no limite, a hora que você está se aproximando daquele número, aí vem a pergunta. À medida que o x se aproxima de 2 pela esquerda, para que valor a função está tendendo aqui também, pessoal? Ele está caminhando para que valor aqui? Para 8 também, professor. Para 8 também. Então não vai ter uma descontinuidade, então. Foi? Então, exato. Então, o que acontece? Ó, o limite à esquerda existe e vale 8. O limite à direita existe e vale 8. É global, não é? Então, esse é o limite global. Então, essa função tem o limite. Daí você pode simplesmente falar assim, ó, o limite dessa função, quando x tende a 2, é 8. É 8. De que maneira? Dessa maneira aqui, ó. Aqui, né? O limite, vamos colocar aqui, né? O limite dessa função, quando x tende a 2 pelo lado esquerdo, isso aqui vale 8. Perfeito. Então, existe limite lateral à esquerda, existe limite lateral à direita. Existe, eles são iguais, ó. São iguais. Então, a gente pode afirmar, então, na verdade, existe o limite global. Então, existe o que a gente chama de limite global. Nesse ponto, tá? Limite global, tá? Quando para x tendendo a 2, ou seja, limite dessa função x ao cubo, quando x tende a 2, não é nem pela direita nem pela esquerda, porque os dois existem. Então é global, tanto faz, pode vir de qualquer lado aqui. Ele existe e vale 8. Tudo bem? É isso que é limite. Limite é você pega um ponto em x e você vai identificando. Se à medida que você se aproxima daquele valor, pela direita e pela esquerda, ele se aproxima de um determinado número, tá? Se os valores são os mesmos, você vindo pela direita e você vindo pela esquerda, se esses valores eles são iguais. Só para a gente ter uma ideia aqui, que esse programinha é chamado GeoGebra, tá bom? Ele abriu aqui para mim. Vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo? Vamos sim, professor. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui, ó. Eu vou digitar aqui a função. Eu vou falar o seguinte, ó. O y é igual a x. O elevado é aquele chapeuzinho, tá? Um chapeuzinho assim, circunflexo. Elevado a 3. Foi isso aqui. Tá vendo? Tudo bem? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar mais uma questão aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. 1,2 e 8, né? Tá vendo, ó? Tá vendo a função? Aqui, ó, lembra que aqui são valores de x, tá? Aqui, ó, nesse eixo, valor de x. E aqui, valor de y. Então, quando x igual a 2,
Tá vendo aqui, ó? Para x igual a 2, o y ele é sempre 8. Tanto faz se você se aproxima desse lado, como você se aproxima desse lado. A função é essa, ó. Então, esse é o gráfico da função x ao cubo. Tá vendo? Função x ao cubo. E esse é o pontinho, ó. Quando x, que é esse eixo, x é igual a 2, quando x é igual a 2, o y vale 8. Mesmo você vindo com valores pela direita, vindo aqui, ó, tá vendo? Ó, vindo por esse lado aqui, ó, pela direita, como vindo pela esquerda. Então, você vem com valores de x para cá, né, a função vai crescendo, crescendo, até chegar no 8. Se você vem com valores de x aqui pela direita, se aproximando do 2, a função vem diminuindo até chegar no 8. Vamos fazer esse E aqui, ó. Vamos fazer esse E aqui, tá? O E. O que o E está falando? O E está falando o seguinte, que a função f de x, ela é 2 vezes x mais 1, se x for diferente de 3. Diferente de 3. Dessa função aqui, ó. A função ela é igual ao seguinte, ó, o G. Ele vale 2x se o x for menor ou igual a 2. Tá joia? E vale 7. E vale 7 se o x for maior que 2. Tá bom? Então, olha que coisa legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, fazer assim, ó. O limite, vamos ver o limite. O limite, por exemplo, à esquerda. Tá? Valores menores que 2 à esquerda. Então, limite. Como a função está escrita desse jeito, ao invés de ficar escrevendo tudo isso, eu vou escrever f de x aqui. Limite da função f de x, com x tendendo a 2 pelo lado negativo. Pelo lado negativo. Então, olha só o que acontece. Se a gente pegar, por exemplo, vamos entrar lá naquele... Vamos ver pelo Excelzinho. Se os valores são à esquerda, é porque os valores são menores que 2. Então, se os valores são menores que 2, ele vai obedecer a essa função aqui, ó, 2x. Então, por exemplo, 1,9. Está aqui, ó. Então, se x é 1,9, a função é 3,8. Mas eu posso me aproximar do 2. Estou me aproximando do 2 por valores menores que 2. 2,99. 3,98. 1,999. 3,998. 1,99999. Tá vendo, ó? 3,9998. Vamos aproximar mais? 1,99999. Tá vendo? 3,999. Já deu para perceber aí, né? O limite à esquerda vale quanto? À medida que você se aproxima do 2 pelo lado esquerdo, essa função ela vai tendendo para que número? Ela vai se aproximando de que número? Do 4, professor. Do 4. Então, o limite à esquerda aqui, ó, à medida que você se aproxima do o x vai se aproximando do 2 pela esquerda, a função ela se aproxima do 4. Então, existe limite lateral à esquerda e ele vale 4. Na prática, o que está acontecendo com essa função? Na prática, está acontecendo isso aqui, ó. É um grafiquinho, né? Um x aqui, opa. Né? Vamos fazer aqui, ó. Assim aqui. Vou fazer aqui assim. Aqui assim. X e y aqui, ó. O y, tá? Essa aqui, ó. Se x é 0, vai dar a função é 0. X se aproxima de 2 ou igual a 2 vai ser 4. Então, tá aqui, ó. Se x eu vou fazer fora de escala para ficar bem clarinho. Se x é 2, ele vai dar aqui, ó, 4. Tá? Como para isso aqui ele é igual,
Então, nosso gráfico é esse aqui, ó. Aqui, quando x se aproxima de 2 pela esquerda, ele tende aqui ao 4, né? Eu sei que essa função passa pela origem, né? Porque esse x é zero, a função vale zero, é uma função de reta. Então, o gráfico dessa função é assim, ó. Para valores, tá vendo, ó? Para valores menores que 2, a função é essa. Para valores maiores já muda, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. O limite à direita. O que é limite à direita? São valores que você vai atribuindo para x, tendendo a 2, só que valores maiores, tá? Então, 2,1, 2,011, tal. Quando o x é maior que 2, ele não obedece mais essa regrinha de cima, ele vai obedecer a regrinha de baixo, porque essa é a função, essa é a regra que você partiu, colocou para ele aqui. Então, vamos lá. 2, quando x vale 2,1, a função vale 7. Quando x, vou aproximar mais o 2, 2,01, a função vale 7. Tá vendo, ó? Se x é maior que 2, a função vale 7. Então, para qualquer valor que você colocar aqui, maior que 2, a função sempre vai valer 7. É uma função constante nesse ponto aqui. Tá vendo? Então, o limite à direita, ele existe e vale 7. Então, tem limite à esquerda, tem limite à direita, eles existem, só que eles são diferentes. Não tem limite global. Para valores maiores que 2, a função ela é constante e vale 7. Então, é assim, ó. Se x está aqui, ó, para valores maiores que 2, a função vale 7. Só que é aberto, porque aqui não tem igual, tá? Então, para qualquer valor aqui, ó, a função é uma constante, ela vale 7. Tá vendo? Para qualquer valor de x maior que 2, a função vale 7. É isso aqui, ó, é o gráfico dessa função. Então, note que é o seguinte, existem os limites laterais, à esquerda e à direita, só que eles são diferentes. Então, na verdade, ó, não existe o limite global. Então, a função não tem limite quando x tende a 2. Não existe limite global. Ou então, se você quiser, você pode fazer isso. Escrever assim, ó, o limite da função f de x com x tendendo a 2, ele não existe.